Oi, galerinha. Hoje, eu venho também com vários exercícios, só que agora da aula de aposto e vocativo, aula essa dada pela professora Joyce, que como vocês já descobriram, ela vai estar em alguns momentos aqui com a gente, né? Me auxiliando e eu também a auxiliando. Nesse caso, como ela deu para vocês todo o conteúdo de aposto e vocativo, efetuou a correção, dos exercícios da apostila, eu venho fazer aquela revisão com alguns exercícios, tá? Então vamos lá, peguem o caderno para fazer esses exercícios, pausem o vídeo, E vamos que vamos. Então vamos lá, pessoal, vamos começar, a nossa aula de hoje. Como eu falei para vocês, é referente já à segunda apostila, com o conceito que a professora Joyce passou para vocês sobre aposto e vocativo, e vamos revisar através de exercícios, para fixar o conteúdo e também perceber se ficou ou não alguma dúvida, tá bom? Então vamos só relembrar esses dois conceitos, o conceito do vocativo e o conceito do aposto, para a gente poder não ter nenhuma dúvida na hora da produção do exercício. Então vamos lá. O que é o vocativo? O vocativo vai ser aquele termo sintático que não terá nenhuma relação sintática com qualquer outro elemento da minha oração, Então vamos entender isso aí. Olha ali o exemplo que eu coloquei para vocês. Tá assim: crianças, vamos entrar? Bem, esse crianças, essa palavra que está aí, logo depois dela, não tem uma vírgula, Sim, tem uma vírgula. E essa vírgula é o que vocês vão ter que prestar atenção exatamente no vocativo, tá? O porquê? Porque esse termo linguístico, que a gente chama de vocativo, ele vai estar sempre isolado por um sinal de pontuação, que em geral é a vírgula, tá bom? E aí, esse crianças, vamos entrar, o que eu faço? Eu estou chamando, eu não estou chamando? Então, quando eu chamo ou quando eu interpelo algo do meu interlocutor, é a forma que eu vou fazer para classificar esse meu vocativo, tá bom? Então, ele parece destacado com o sinal da vírgula, com essa pontuação aí, Pode ser também os dois pontos, ok? Mas na maioria das vezes é essa vírgula, tá? Ou na grande maioria, ok? Ele tá ali, ele é utilizado ali para chamar ou para interpelar o interlocutor, A fim de estabelecer um diálogo. E essa parte mais importante é que ele não tem relação sintática nenhuma com outro elemento. Como assim relação sintática, Luana? Olha lá, lembram, por exemplo, quando eu digo que o objeto direto ele é associado ao verbo transitivo direto? Então, ele vai ter uma ligação direta com o meu verbo transitivo. Mesma coisa quando eu digo para vocês com relação ao meu predicativo do sujeito. Ele liga que termo? O meu sujeito. Então, ele faz essa associação. No caso do vocativo, ele não liga a ninguém, ok? Ele não tem essa função de ligar dentro da oração uma relação sintática com outro elemento, ok? Então, crianças, vamos entrar, eu tenho uma ideia de chamamento, eu tenho uma vírgula para separar e eu tenho também a não relação sintática de crianças com o restante da frase. Por isso que eu vou classificar como vocativo. E o aposto, Ao contrário do vocativo, o aposto, ele vai ter sim, essa relação sintática com outro elemento da minha frase. E lembrando que a função do aposto, a maioria, a gente diz que é uma função de explicar, mas ele não tem só essa função. Ele pode explicar, ele pode especificar, que é particularizar alguma coisa, ele pode resumir algum outro termo, ele pode enumerar termos anteriores, Então, todas essas funções do aposto, elas serão
classificadas. Por isso que o aposto, ele é classificado, né? Ele pode ser um aposto explicativo, um aposto especificativo, um aposto enumerativo, um aposto resumitivo. Nós vamos ver melhor isso mais para frente. Eu coloquei um outro slide com essas classificações no final, né? Até porque lá no final nós temos um exercício específico das classificações do aposto e aí fica mais fácil de vocês entenderem. Mas a função principal do aposto é explicar, né? Como eu já sei que o aposto ele pode ter outras classificações, ele pode ter outras funções, tudo bem? E lembrando que o aposto ele tem, né, essa ideia de ter relação, ele mantém relação com outro termo. Olha o exemplo. A vida de Moisés, grande profeta, foi filmada. Bem, grande profeta quem é? Não é o Moisés? Então, o grande profeta, ele se associa a Moisés, não é isso? Por isso que eu digo que ele tem relação sintática. Só que Moisés não é o grande profeta, eu não estou explicando que o grande profeta é o Moisés. Então, quando eu faço essa explicação, percebam que essa explicação está entre vírgulas, né? Eu vou dizer que essa explicação ele é um aposto, porque o grande profeta, ele é o Moisés, ok? Eu acho que agora dá para a gente poder trabalhar, né? Até porque vocês conseguiram distinguir a diferença entre o aposto e o vocativo. Então, vamos lá, vamos colocar a mão na massa e qualquer coisa, vocês anotem, pausem o vídeo, como eu já falei para vocês, né? E tentem exercitar, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro exercício. Crianças, saiam já da chuva. Bem, eu quero saber qual é a função, né, sintática do termo em destaque crianças. Bem, eu destaquei crianças e eu quero que você me diga qual é a função de crianças. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho? Pause o vídeo e pense. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês. Então, qual é a classificação mesmo? Muito bem, né? Quem colocou? Vocativo. Por que que é vocativo? Primeiro, ele não mantém função sintática, relação sintática com outro elemento da oração, né? E também eu estou fazendo um chamamento. E outra coisa, eu tenho uma vírgula ali. Uma coisa muito importante que vocês não podem confundir o sujeito, por exemplo, com vocativo, né? O sujeito, ele não pode ser separado do meu predicado com vírgulas, ok? Por isso que esse crianças, vírgula, saiam já da chuva, não pode ser sujeito. Por quê? Porque eu tenho essa vírgula que vai enfatizar o chamamento da crianças e aí sim ele vai ser classificado como vocativo. Muito bem. Tá vendo como é muito fácil? Vamos partir para o nosso segundo exercício. O segundo exercício diz assim: identifique o aposto e o vocativo nas frases a seguir. Então, eu tenho duas frases, né, para vocês identificarem para mim aí aonde tem vocativo e aonde tem o aposto. A primeira frase diz assim: cuidado com o carro, seus loucos. Então, vamos achar aí o vocativo ou o aposto dessa oração? Vamos sim. Bem, e aí? Beleza, acertou quem disse que é seus loucos. O porquê? Porque no caso dos seus loucos aí, ele é um vocativo, né? Qual é a função aí, ó? Cuidado com o carro, seus loucos, né? Ele tá o quê? Interpelando o meu interlocutor, né? Então, os seus loucos é o meu vocativo, ele não tem função nenhuma com outro termo da oração, ele está separado com vírgula, ele está interpelando o meu interlocutor, ok? Agora vamos para a segunda. Zélia, amiga de Dona Amélia, é muito estranha. E aí, qual é a função aí da letra B? Bem, acertou quem disse que é aposto. Por que que é aposto? E qual é o aposto? Bem, é amiga de Dona Amélia. Porque quem é amiga de Dona Amélia não é a Zélia? Sim, então eu estou explicando que a amiga de Dona Amélia é a Zélia. Eu estou explicando quem é Zélia, né? E eu explico através das vírgulas. Ele se liga um termo da oração, não é isso? Então, na primeira, seus loucos é o vocativo e na segunda, amiga de Dona Amélia é meu aposto.
Eu acho que vocês conseguiram perceber a diferença do aposto para com o vocativo, né? É muito fácil. O vocativo, ele chama, ele interpela, ele não se associa a nenhum outro termo da oração. Já o aposto, ele tem essa função, né, de explicar, de especificar, resumir, enumerar, né, outro termo da oração. Muito bem? Vamos partir então para o terceiro exercício. Vamos lá, vou ler a tirinha para vocês. Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Eles invadirão sua casa, comendo e bebendo e pegando seu dinheiro e seus bens, a menos que você tenha muito cuidado. Quem são essas pessoas, papai? Eles se chamam parentes. Bem, aí a pergunta está assim: qual é a função dos termos Hamlet e papai, respectivamente, no primeiro e no segundo quadrinho? Então, o Hamlet está no primeiro quadrinho, lá logo no início da primeira fala, né? Hamlet, cuidado, você se casar tiver, tá ali. E o papai tá lá no segundo quadrinho também na primeira fala. Quem são essas pessoas, papai? Então, qual é a função sintática? Ele é pronome? Óbvio que não, né? Eu já sei que tanto Hamlet como papai são substantivos, não pode ser pronome. Interjeição? Também não. Acabei de falar que eles são substantivos, né? Aposto? Bem, ele explica algo, ele resume, enumera algo, ele se associa a algum outro termo da oração, ou ele é um vocativo, ele chama, ele interpela. Pense um pouquinho para poder responder essa questão. Não é difícil, né? Bem, eu já vou eliminar a e a B, né? Porque não tem nada a ver com essas classes gramaticais. E eu vou ficar com aposto e vocativo. Quem acertou, quem colocou que é vocativo, D de dado. Vamos entender o porquê? Vamos. Bem, lá no primeiro quadrinho ele diz: Hamlet, cuidado, você se casar e tiver sua própria casa. Bem, ele está dizendo o quê? Ele está interpelando, né? Ele diz para ter cuidado. Lá na segunda ele fala: quem são essas pessoas, papai? Né? É a mesma coisa. Ele não tem associação sintática com nenhum outro termo da oração, né? E também está separado com as vírgulas, tanto no Hamlet quanto no papai, por isso que é vocativo. Fácil, fácil, né, galera? Vamos para então o nosso quarto exercício, né? O quarto exercício, ele diz assim: no exemplo de período simples, Palmas, capital do Tocantins, é uma cidade jovem. As vírgulas estão separando o quê? A, vocativo. B, adjunto adverbial. C, aposto. D, interjeição. E aí, essas vírgulas estão separando o que nesse período aí? Palmas, capital do Tocantins, é uma cidade jovem, né? Na verdade, a vírgula ali é capital do Tocantins, né? O termo que está entre vírgulas dessa oração. E aí, essas vírgulas, quando separa isso aí, ela separa o quê, galera? Bem, muito bem quem disse que é aposto. Por quê? Porque capital do Tocantins, né? Não é Palmas, eu não estou explicando o que é Palmas, que é capital do Tocantins, sim ou não? Sim, né? Então, se eu associo esse termo, capital do Tocantins, a outro da oração, que é Palmas, e eu associo explicando esse termo entre vírgulas, ele só pode ser um aposto. Muito bem, eu vou até dizer que ele é um aposto explicativo, né? Mas, ok? Deu para entender? Muito fácil, né? Vocativo não poderia ser porque não é um chamamento. Adjunto adverbial, muito menos, porque isso aí não é um advérbio, né? E interjeição, pior ainda, porque eu não estou tratando de classe gramatical. Ok? Então, vamos partir para o nosso próximo exercício. Esse aí já é um pouquinho mais complicadinho, né? E como eu já disse para vocês nos exercícios anteriores, principalmente quando se trata de múltipla escolha, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar, eu tenho que fazer por etapa, eu tenho que fazer com calma, exatamente para quê? Para eu não poder confundir uma coisa com a outra, ok?
Agora, só não esqueçam também que o meu aposto, né, além de relacionar outro termo, ele não vem só com vírgula, tá? Ele pode ser dois pontos, ele pode ser parênteses, ele pode ser travessão, porque às vezes a gente fica muito focado com vírgula porque é o mais usado, né? Mas não é o único, ok? Quando se trata ali de um aposto. Então, vamos continuar a ler. Assinale a sequência que classifica corretamente os termos das orações em destaque, em aposto ou vocativo, né? Então, eu já sei que está misturado e eu vou ter que fazer um por um, ok? Na primeira frase, Marcela, do departamento pessoal, ganhou o concurso de funcionário do mês. E aí, se trata de um aposto ou se trata de um vocativo? Vamos pensar, tá? Na 2, Brasil, mostra sua cara. E aí, esse Brasil aí, aposto ou vocativo? 3, minha irmã, Carolina, foi aprovada no vestibular de engenharia. E aí, na próxima, havia muita confusão no momento. Gritos, vaias e aplausos. Na última, a vida, meu amado, não é um conto de fadas. Bem, percebam, a maioria tá com vírgula, né? Eu só tenho uma opção aí com 2 pontos. Então, tá tudo misturado mesmo. Agora vou ter que ir para a teoria, né? Saber o que é chamamento, interpelação, o que é explicação, o que é especificação, para eu poder saber classificar o meu aposto. Então, na primeira, Marcela do departamento pessoal, o departamento pessoal, ele não está explicando de onde a Marcela é? Sim, então eu só posso dizer se ele explica que ele é um aposto. Muito bem, então eu já vou eliminar a B de bola, porque B começa com vocativo e a 1 não é vocativo, né? Na segunda, Brasil, mostra a sua cara. Bem, o que ele está fazendo aí? Dando uma ordem, né? Um chamamento. Então só pode ser um vocativo, até porque ele não se associa a outro termo da frase. Então, eu já vou eliminar também a A, porque a A, ele fala que ele é aposto. Então, já sei que não é a A, não é a B. Só pode ser a C ou a D. Então, vamos continuar. Na 3, minha irmã, Carolina. Então, Carolina não é minha irmã? Então, não se associa a minha irmã, não explica quem é irmã? Sim, então é um aposto. Continuo na mesma, C e D. 4. Havia muita confusão no momento. Gritos, vaias e aplausos. E aí, o que ele fala aí? Quando ele separa esse gritos, vaias e aplausos, né? Ele tá o quê? Ele tá enumerando, né? Que havia várias coisas. Depois dos 2 pontos, eu tenho um aposto, né? Então, na 4 é aposto. Então, eu já tiro a C, fico com a D. Mas vamos verificar se realmente a 5 é um vocativo. A vida, meu amado, não é um conto de fadas. Então, quando eu digo a vida, meu amado, não é um conto de fadas, esse meu amado ele não se associa a nenhum outro termo da oração, né? Então, ele só pode ser um vocativo mesmo. A minha resposta seria D de dado. Vamos conferir? D de dado, viu? Percebam que é uma questão grande, né? Com 5 orações misturadas, na qual você vai ter que separar os conceitos, né? Para poder classificar certinho. Até na apostila de vocês tem um exercício muito semelhante a esse aí, né? Que a professora Joyce fez com vocês. É muito parecido. Vamos para a próxima questão. A próxima questão, vamos lá, eu vou ler a tirinha para vocês. Eu tenho um comunicado a partir de hoje. Eu não vou mais responder pelo nome de Calvin. De agora em diante, eu quero ser chamado de Calvin o Corajoso. Calvin o Corajoso? Certo, este é o meu novo nome para o resto da minha vida. E como fica Calvin ou Desordenado? Também, Calvin o Corajoso começará a referir-se a si mesmo na terceira pessoa. Então, vamos lá. Quais são os apostos usados na tira? Então, ele já diz que é mais de um, né? Então, eu preciso achar aí aonde tem nessa frase termos ou que explica, ou que resume, ou que especifica aí dentro, né? E só pode ser
o que ele vai associar à ideia do que ele é. Ali naquela fala do segundo quadrinho, ele diz assim: quero ser chamado de Calvin, ou corajoso. Então, esse corajoso, que também se encontra no terceiro, tá assim, Calvin, o corajoso, esse o corajoso é um aposto. E aí o outro aposto, tá no último quadrinho, quando ela fala assim, Calvin, o desordenado. Então, desordenado também é o aposto, né? Aí, essa função aí, desse aposto, é uma função de destacar a característica desse personagem, né? Ele destaca essas características aí, enfatizando através dessa vírgula, né? Ele especifica aí, no caso, essas características, né? É um aposto especificativo, no caso de caracterizar. Então, vamos achar nossa resposta: o corajoso e o desordenado. Exatamente com a função de destacar as características da personagem, no caso, especificando essas características, ok? Vamos partir então para o próximo exercício. É uma outra tirinha, vou ler para vocês. O que uma mulher tão linda está fazendo num lugar destes? Pergunte ao meu marido, o dono do bar. Bem, quero saber quem consegue encontrar o aposto na tirinha. Vamos lá, pausem o vídeo e classifica para mim aí, acha aí para mim esse aposto. Rapidinho, rapidinho, vamos lá. Ok, já deu, né? Então, no segundo quadrinho diz assim: pergunte ao meu marido, o dono do bar. Então, quem é o dono do bar? O marido dela. Então, ele explica, não é isso? Ele explica que o dono do bar é o marido. Então, o aposto é o dono do bar. Viu? Muito fácil, né? Vamos fazer a próxima também, para achar. Então, eu tenho ali. Como tu foi te gripar deste jeito, gurizinho? Não sei. Então, tá ali. Encontre o vocativo para mim dessa frase. Vamos lá, rapidinho. Lembrando que o vocativo é um chamamento ou uma interpelação, né? Vamos ver quem acha aí esse vocativo. E aí, qual é o termo aí independente aí da oração? Que não se liga nem termo, nem sujeito, nem predicado. Muito bem, é o meu gurizinho, né? Percebam até ali depois de uma vírgula, olha lá. Como tu foi te gripar desse jeito? Gurizinho, né? Então, esse gurizinho é o meu vocativo. Eu acho que vocês estão ficando craque aí no aposto vocativo, hein? Daqui a pouco eu quero ver alunos me dando aula. Vamos à próxima questão. A próxima questão está assim. Assinale a única alternativa que possui um aposto enumerativo. Então, qual é a função do aposto? Né? Ele se associa a um outro termo. No caso do enumerativo específico, ele vai fazer o quê? Ele enumera, né? Já está dizendo enumerativo, ele enumera, né? Algum outro termo ali da oração. Então, vamos ler as frases. A primeira: o professor de matemática tornou-se referência para a escola. Bem, aí eu não tenho nada, né? Nem aposto eu tenho aí. Vamos para a próxima. 3 coisas são fundamentais nos estudos: organização, disciplina e compromisso. Bem, eu tenho aí um aposto, não tenho? Tenho, vem depois dos 2 pontos, né? O que são organização, disciplina e compromisso. Esses 3 apostozinhos aí, que na verdade é uma ideia de um só, eles se associam às 3 coisas fundamentais do estudo, não é isso? Então, ele está enumerando o que é fundamental para estudar: organizar, disciplina e compromisso. Então, já achei a minha resposta, que é B. Mas vamos conferir as outras. C. Ambos são excelentes jogadores, um na defesa e outro no ataque. E aí, por um acaso aí enumera? Não, ele especifica, né? Ele especifica. Tem outro ali. O sol, farol resplandecente, ressurgia através das nuvens. Bem, o farol resplandecente quem é? É o sol, né? É também um aposto, mas é um aposto explicativo. Então, na C eu tenho aposto, na D eu tenho aposto, mas não são
numerativos. Então, realmente, a resposta é B de bola. Vamos conferir? Olha lá, B de bola, que seria organização, disciplina e compromisso. Aí, ele enumera o meu aposto, né? Porque ele enumera essas três coisas fundamentais para o estudo. Então, vamos para a próxima questão. Classifica os termos destacados em aposto vocativo. É uma questão muito parecida lá no nosso primeiro slide, que tinha uma questão dessa, né? Então, vamos lá? E só que dessa vez eu já separei para vocês. E agora eu quero que vocês me digam qual é o aposto e qual é o vocativo. Pensem aí para a gente poder discutir essa questão. Isso aí. Então, vamos lá. Goiânia, capital de Goiás. É uma cidade linda. E aí, se capital de Goiás se associa a algum outro termo na oração? Sim ou não? Sim. Qual é? Goiânia. Então, pode ser vocativo? Não, só pode ser aposto. Mas aposto o quê? É explicativo, porque ele explica qual é a capital de Goiânia, né? Na próxima. Crianças, venham almoçar. Bem, e aí? Associa algum outro termo a crianças? Não, não associa. Então, se ele não associa, ele só pode ser um vocativo. E ele também está o quê? Chamando. Crianças, venham almoçar. Então, olha ali, capital de Goiás, aposto. Crianças, vocativo. Se você quiser classificar o aposto é um aposto explicativo. Ok? Fácil, né? Então, vamos para a próxima questão. Assinale a única opção que não apresenta um aposto. Então, eu tenho uma opção aí que não tem aposto. Vamos descobrir qual é que não tem aposto? Todas as outras têm, menos essa. Então, eu tenho ali. A sintaxe, área da gramática, permite-nos estudar as relações entre as palavras e orações. Bem, a área da gramática é relacionada à sintaxe. Então, eu tenho o aposto aí, né? Então, não é a A. Na B. Pedro, magoado e cansado, pediu o divórcio. E aí? Eu tenho aposto aí? Não, eu não tenho aposto aí. Ué, Luana, não tem? Mas esse magoado e cansado não seria aposto? Não. Por quê? Porque ele não está explicando nada, né? Ele só está caracterizando o Pedro. Então, aí eu não tenho aposto. Essa é a minha opção. Mas vamos conferir as outras? Vamos lá. Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci, está exposta no Museu de Louvre de Paris. Bem, obra de Leonardo da Vinci está relacionada à Mona Lisa. Então, aí eu tenho um aposto explicativo, né? Então, D de dado. Cancún, paraíso dos deuses. Será meu destino de férias. Bem, paraíso de deuses não é Cancún? Sim, também é um aposto explicativo. Não é a D. Vamos para E. Revolta, tristezas, preocupações. Tudo estava presente no velório. Bem, o que estava presente no velório? Não é tudo, mas tudo o quê? Revolta, tristezas e preocupações. Então, esse tudo, ele não resume o revolta, tristeza e preocupação? Resume. Então, esse tudo é um aposto resumitivo, porque ele resume outros termos da oração. Então, também não é a E. Então, a gente tem a certeza mesmo que é a opção B de bola, né? Pedro, magoado e cansado, pediu o divórcio. Eu não tenho aposto nesta questão, só nas outras que eu tenho. Então, vamos lá? Vamos para a próxima questão. Eu tenho ali. Em qual das opções não encontramos um aposto? Então, mais uma vez, eu quero ver aonde não tem aposto aí, igual à questão anterior. Então, vamos lá. A linguística, ciência das línguas humanas, permite-nos interpretar melhor a nossa relação com o mundo. Então, ciência das línguas humanas não é linguística? Sim, tem um aposto aí explicativo. B. A vida é composta de muitas coisas: amor, arte e ação. Então, aí eu também tenho um aposto, né? Porque ele é composta, ela tá o quê? Enumerando, não é? Tá, amor, arte e ação. Tem um aposto numerativo. C. Fantasias, suor e sonho. Tudo isso forma o carnaval. Tudo o quê? Fantasia, suor e sonho. Esse tudo, ele resume essas outras três coisas: fantasia, suor e sonho. Então, o resumo aí é um aposto resumitivo, esse tudo. D. Seus olhos,
2 gotas cristalinas. Fixaram-se por muito tempo nos meus. Então, o que é 2 gotas cristalinas? Meus olhos? Seus olhos. Não, meus não, seus. Então, aí é um aposto, né? Porque ele explica os olhos, que são as gotas cristalinas, não é isso? Então, aí eu também tenho um aposto. Ih, Luana, acho que essa questão vai ser anulada, hein? Vamos ver. Ficou faltando a E. Estavas linda, Inês, sossegando, quieta. Tem aposto aí? Não, não tem um aposto aí, né? Então, é essa aí, E-A-E. Vamos conferir? Olha lá, certinho, viu? Viu como vocês estão craques? Eu disse para vocês que eu ia colocar uma questão só de tipos de aposto, né? Que era para melhorar a informação da explicação do aposto. Então, vamos pular esse slide, depois a gente volta. E vamos ali, ó. Explicativo é um tipo de aposto, né? Ele já está dizendo explicativo porque ele explica. E nesse caso, ele vai explicar sempre um termo anterior. Vai ser aquele aposto que vai ficar entre as vírgulas. Olha o exemplo. Pelé, rei do futebol, está doente. Bem, o rei do futebol não é o Pelé? Ele não explica que é o Pelé? Sim, por isso aí que é um aposto explicativo. O especificador, ele vai fazer o quê? Ele individualiza, né, o sentido genérico da palavra, do substantivo da frase. Vamos melhorar essa informação, olha lá. A praia de Copacabana é muito conhecida. Então, eu não disse qual é qualquer praia, eu especifiquei a praia, né? Eu não disse que é a praia do Ipanema, não disse que é a praia da Barra, que é a praia do Recreio. Eu disse que é a praia de Copacabana. Então, eu especifiquei a praia, ok? Por isso que ele é um termo especificador, tá bom? Vamos à próxima. Enumerador, vem de enumerar, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou dar sequência a outras coisas ditas na minha frase anterior. Vamos melhorar isso aí. Ele me comprou 2 coisas. Tá, eu vou dar a sequência dessas 2 coisas. Quais foram as 2 coisas que ele comprou? Um sapato e uma bolsa. Então, eu poderia ter dito outras coisas, né? Mas eu só disse que ele comprou 2, que é o sapato e a bolsa. Então, eu dei sequência ao que foi dito anterior na frase. Por isso que ele enumera, ok? Na próxima, resumidor. Resumidor já te diz o que é. Ele é um resumo, né? Então, eu vou resumir coisas da frase através de algumas palavras, né? Essas palavras podem ser tudo, nada e nenhum, tá bom? Então, uma dessas 3 palavras é que vai resumir o que eu já disse anteriormente. Então, olha ali. Comprei sapatos e bolsas. Nada me alegrava. Nada o quê? Nem o sapato, nem a bolsa, né? Então, por isso que eu digo que é um aposto resumitivo. Então, o aposto ele pode ter esses 4. Ele pode ser explicativo, especificativo, enumerativo e resumitivo. Ok? Então, vamos voltar lá para aquele slide para a gente fazer aquele exercício. Ai, desculpa. Vamos lá, vamos voltar. Eu tenho ali Gregório de Matos, autor do movimento barroco. É considerado o primeiro poeta brasileiro. Bem, então esse autor do movimento barroco, ele é um aposto que explicativo, porque ele explica quem é o Gregório de Matos. Então, o explicativo está lá na A. Então, aí só pode ser A, né? Na próxima. O aluno deve ir à escola munido de todo o material escolar: borracha, lápis, caderno, cola, tesoura, apontador e régua. Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou enumerando todo o material escolar que o aluno deve ir à escola. Não é isso? Então, aí é um aposto enumerativo. Está lá na opção D. Então, ficou A e depois ficou D. Vamos ver a próxima. Funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores, todos devem comparecer à reunião. Bem, todos quem? Funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores. Então, todos, ele resume os outros termos da oração. Então, aí é um aposto resumitivo. Último, e tá na sequência da C, né? Então, ficou A, D e C. A última, Cláudio Manuel da Costa
nasceu nas proximidades de Mariana, situada no estado de Minas Gerais. Então, ele está especificando, né, exatamente ali onde é Mariana, que Mariana é lá em Minas, né? Então, aí se ele especifica, ele é B de bola. Vamos conferir? Ah, certinho. Então, A, D, C revisonada, e B. corrigida, qualquer coisa, a gente tira dúvidas mais tarde, em outras aulas, ou até mesmo no chat, ok? Então, fique com Deus, um grande abraço.